São 18 horas e 6 minutos, hoje é dia 17 de agosto de 2020. Nós temos aqui mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico Academia Nacional de Farmácia, que acabou de completar agora seus 83 anos de vida e 100 anos desde sua idealização, num evento muito bacana que nós tivemos a semana passada. Já para dar início aqui às atividades do dia, eu vou convidar o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, para palavras iniciais. Professor Lauro, com você a palavra. Então, boa tarde a todos, né? Especialmente ao Leon, a Paula e a Aline. Nós estamos hoje dando sequência à nossa série de encontros que nós fazemos às segundas-feiras, com tema de natureza científica. Eu estou falando em nome meu e do Acácio. O Acácio está hoje impossibilitado de participar porque está afônico, está com a garganta inflamada, coisa desse tipo. Pediu-me para abrir a reunião em nome deles e agradeço a todos aqueles que participam deste evento. Esse evento foi programado há algum tempo atrás e nós andamos transferindo, adiando, etc., porque a gente acabou realizando o evento comemorativo do 100º aniversário do Conselho Científico da ABF, que é o embrião da Academia de Ciências Farmacêuticas, e o 83º aniversário da nossa academia. E, portanto, ficamos adiando, etc., mas hoje vamos realizar. Este evento foi uma proposta do nosso acadêmico, companheiro, confrade Leon Rabinovich, que sugeriu esse tema porque, alegava ele, tinha um apelo científico da maior relevância e muito atualizado, relacionado às eventuais alterações da Covid ou da SARS-CoV-2, que acabou chegando ao Brasil. E deu-me a referência da Paula, dizendo que ela era quem tinha feito pesquisas e que poderia ajudar-nos a esclarecer o que está acontecendo. E por isso conseguimos, de bom grado, programar esse evento. Espero que não seja o primeiro, e que você possa voltar ainda numa outra ocasião para expor. Então, damos por aberta a nossa sessão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lauro. Bom, já dando sequência aqui ao nosso encontro, eu vou pedir para o nosso moderador da sessão do dia, doutor Leon Rabinovich, nosso confrade aqui na academia, para já assumir a palavra, doutor Leon, né? E eu vou pedir já para apresentar o tema, apresentar as nossas palestrantes que nós teremos aqui na tarde de hoje. Por favor, doutor Leon. Primeiramente, eu quero agradecer à alta direção da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a Academia Nacional de Farmácia, por ter me confiado esse papel de moderador de mais uma sessão científica e que tem o nome de webinar. E o assunto que as duas colegas do Instituto Oswaldo Cruz vão trazer para nós hoje tem um título geral de monitoramento genômico do SARS coronavírus 2 no Brasil. E as nossas colegas são a Aline da Rocha Matos, do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que vai nos brindar com a palestra sobre investigação do potencial de compostos sintéticos e naturais na inibição da replicação do SARS-CoV-2. E, por outro lado, nós teremos em seguida a Paula Cristina Rezende Silva, também do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, que vai nos falar sobre monitoramento genômico do
coronavírus 2 na fase inicial de introdução e dispersão viral no Brasil. A minha proposta é que as duas colegas vão em ordem, primeiro a doutora Aline e em seguida a doutora Paula, façam as suas alocuções e em seguida eu farei as anotações para apresentar a elas para as devidas respostas. Eu devo contar também com a participação do nosso Henri, que poderá me ajudar nessa questão de capturar todas as perguntas que forem chegando para manter um diálogo com as nossas apresentadoras, nossas palestrantes. E antes eu gostaria de ler um pouquinho sobre qualificações, sobre a preparação dessas nossas colegas que estarão nos brindando com as palestras hoje. Doutora Aline da Rocha Matos possui graduação em Biomedicina pela UFRJ, mestrado em Ciências Biológicas, Farmacologia e Química Medicinal pela UFRJ, doutorando em Oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer e pós-doutorado em Virologia Molecular pela Universidade de Münster, Alemanha. É orientadora dos programas de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e Medicina Tropical da Fiocruz. Desde 2013, trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, onde atua principalmente na área de caracterização molecular de vírus respiratórios, especialmente vírus influenza e SARS-CoV-2, permita-me falar assim, na análise de compostos moleculares de vírus respiratórios. Na análise de compostos naturais e sintéticos contra a replicação do vírus em modelos in vitro e na identificação de biomarcadores associados a maior suscetibilidade genética do hospedeiro à infecção respiratória grave. Então, eu passarei a palavra à doutora Aline e, posteriormente, eu farei a apresentação e direi alguma coisa sobre a vida profissional da doutora Paula Cristina. Obrigado. Obrigada, então, pela apresentação. Obrigada também pelo convite de estar aqui hoje, apresentando um pouco dos projetos de pesquisa, né, que nós estamos desenvolvendo no Laboratório de Vírus Respiratórios e do sarampo. Eu já posso passar, então, para a apresentação e aí compartilho a minha tela? Acredito que sim, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar a minha tela e vou tirar o meu vídeo só para não ficar muito carregado e dar algum problema de conexão. Que aí mas eu vou estar aqui só mesmo para facilitar. Só um segundinho. Bingo, tá ótimo. Aline, acho que você pode seguir com o seu vídeo por enquanto, porque está chegando bem para nós a sua imagem e o áudio, tá? Se tiver qualquer problema... Porque eu tenho medo de cair no meio da apresentação e... Não se preocupe, problema. A gente está procurando ajudar a monitorar por aqui, tá bom? A gente te avisa se tiver algum problema. Tá, tudo bem. Qualquer coisa, então, eu tiro o vídeo. Isso. Bom, então, como foi anteriormente falado, o tema hoje da palestra vai ser sobre a investigação do potencial de compostos sintéticos e naturais e a inibição da replicação do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, responsável por essa atual pandemia de Covid-19. Eu desenvolvo esse projeto de pesquisa juntamente com os meus colegas do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo, do Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Bom, inicialmente, para dar um pouco de background, de contextualização do que a gente está desenvolvendo e da importância, vale
relembrar, né, que esse vírus teve os primeiros casos descritos em dezembro, né, de 2019, na província de Wuhan, na China, e logo em seguida, em janeiro, foi feita a descrição do agente etiológico, que foi caracterizado então como o coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, ou SARS-CoV-2. Bom, esse vírus, como a gente vem observando, ele teve um espalhamento global em pouquíssimos meses, né? Em março de 2020, foi decretada a pandemia pela OMS. Então, assim, os eventos todos associados, né, com a descrição do vírus e com a descrição da doença, são todos muito recentes. Bom, então, como eu disse, esse vírus foi primeiramente detectado em Wuhan, a província na China, e daí houve o espalhamento, então, para o restante do globo. Esses dados recentes, né, foram retirados hoje do site da OMS, mostrando, então, o número de casos dessa última semana, o número de casos da Covid-19 por país. E como a gente pode observar, alguns países como o Brasil, os Estados Unidos e a Índia possuem ainda um elevado número de casos em comparação com outros países de outros continentes, inclusive. No mundo todo, a gente tem descrito até o momento mais de 15 milhões de casos confirmados e mais de 600 mil óbitos associados. E quando a gente olha, então, né, o número de casos de acordo com a semana epidemiológica e divididos, né, de acordo também com a região de onde esses casos são oriundos, a gente vê que a região das Américas, de abril em diante, acabou se tornando a região mais expressiva para esse grande número de casos globais. Outras regiões também são importantes, mas a gente ainda vê um grande acúmulo de casos, né, na região das Américas. E, nesse sentido, o Brasil, então, até o momento, confirmou mais de 3 milhões de casos e mais de 100 mil óbitos associados. Então, mostrando que a pandemia, apesar de já ter alguns meses, ela ainda está não está numa fase de contenção, né? A gente ainda tem um grande número de casos sendo descritos semana a semana. Por isso, a importância da gente realmente estudar, entender, procurar alvos terapêuticos e a questão da vacinação também urgente. Bom, falando um pouco sobre o vírus, esse é um vírus que foi então classificado dentro da ordem Nidovirale, família e subfamília Coronaviridae e família Coronaviridae, família Coronavirinae e do gênero beta-coronavírus, assim como o SARS-CoV, que foi descrito anteriormente em 2002, e o MERS-CoV, que foi descrito em 2012. Ambos vírus também coronavírus, né? E ambos associados com epidemias mais locais, mas que tiveram uma importância para a saúde pública muito grande, e com um elevado grau, né, de patogenicidade e de mortalidade associada às suas infecções. Bom, esse vírus tem como sua estrutura, né, as proteínas estruturais, a proteína S, que é a proteína de superfície, também denominada proteína spike, a proteína M de membrana, a proteína E do envelope e a proteína N associada ao genoma viral. Esse genoma, ele é relativamente grande, ele possui aproximadamente 30 mil pares de bases, o que é relativamente grande comparando com outros vírus de RNA. Esse vírus, ele possui, então, como eu falei, um genoma de RNA, polaridade positiva e cadeias simples, né, fitas simples de RNA. E na sua estrutura genômica, ele está dividido, né, em duas partes. Na primeira parte, são codificados os genes das proteínas não
estruturais, né, que vão dar origem, então, a duas poliproteínas, a PP1A e a PP1AB, que são posteriormente, então, clivadas em 16 proteínas estruturais, e a região associada com as proteínas estruturais, no caso, incluindo também a proteína S, né? A proteína de superfície ou spike. Essa proteína, ela é fundamental, é muito importante para o vírus, porque é ela que se liga ao receptor de entrada da célula. Essa proteína, então, possui dois domínios principais, o domínio S1, que é de ligação ao seu receptor celular, e essa ligação é através do domínio RBD, o Receptor Binding Domain, e possui o domínio S2, importante para a fusão do vírus na célula. Bom, com relação ao ciclo replicativo do vírus, e até para entender um pouco melhor também, né, nesse ciclo, quais seriam os potenciais alvos, né, para a ação de antivirais, tudo começa então com a ligação do vírus ao seu receptor, né, o ACE2. Esse receptor está muito associado, né, e é bastante encontrado nas células do trato respiratório, tanto superior quanto inferior. E para essa ligação, então, é importante tanto a ligação ao receptor ACE2, quanto também a interação, né, do vírus com a protease TMP-RSS2, que vai ser fundamental para a ativação dessa proteína S. O vírus, então, posterior a essa ligação, ele é internalizado através de endocitose ou difusão direta, e, em seguida, o seu RNA genômico é liberado no citoplasma. Uma vez liberado, ocorre, então, a tradução inicial, né, daquelas poliproteínas, 1A e 1AB, que são, então, clivadas, dando origem a algumas proteínas, dentre elas a proteína, a polimerase, que vai, então, replicar esse genoma, que em seguida, então, será traduzido, as novas partículas virais serão montadas, e então os novos vírus serão liberados para infecção de outras células, das células adjacentes e ao redor. Bom, como eu falei anteriormente, o receptor ACE2 e a protease TMP-RSS2 são muito importantes para essa primeira ligação do vírus com as células. E análises recentes mostram que essas duas proteínas, elas são bastante expressas numa gama de diferentes células e tecidos do organismo. E isso, em parte, explica o porquê de tantos efeitos sistêmicos encontrados, né, com relação à infecção desse vírus. Bom, em geral, as infecções com o SARS-CoV-2 possuem um período de incubação de aproximadamente 5 dias, mas isso pode variar bastante. Já foram descritos alguns casos com período de incubação de até algumas semanas. Em geral, os indivíduos apresentam os principais sintomas de febre, tosse, fadiga, mas também podem acontecer ou podem ser apresentados, né, outros sintomas menos frequentes, anorexia, mialgia, diarreia, dentre outros. E, em geral, dentro de 1 semana a 10 dias, os indivíduos se recuperam. A maioria dos indivíduos se recupera nesse período porque apresenta, né, uma infecção mais branda, mais leve. Entretanto, uma minoria de indivíduos, a partir de 1 semana de infecção, começa a apresentar os sintomas mais graves da doença, como a dispneia, né, que é bastante relatada nos indivíduos que começam a agravar. Esses sintomas de agravamento, na verdade, incluem vários outros, como sintomas mais associados à infecção e à inflamação sistêmica, e um percentual, então, menor de indivíduos vai desenvolver essa doença grave, estando, então, com a doença também na forma mais crítica, podendo chegar a óbito.
Bom, como eu falei anteriormente, essa infecção ela é principalmente nas células do trato respiratório do indivíduo, e essa infecção, ao longo dos dias, vai levando com que a carga viral, aqui em azul, vá aumentando ao longo do tempo. Em seguida, no indivíduo, ocorrem as respostas inflamatórias, né? E a inflamação também vai aumentando ao longo do tempo. E ambos chegam a um determinado platô. E a partir desse platô, existem então duas situações principais, né? A primeira delas, nos indivíduos que conseguem controlar essa infecção, levando então à diminuição da carga viral e, posteriormente, à diminuição dessa inflamação também gerada no organismo. Mas, como eu falei, um subgrupo de indivíduos apresenta a doença grave e persiste tanto com a carga viral quanto com a inflamação altas, né, por mais tempo, de forma prolongada. E, nesse sentido, existem, então, algumas oportunidades diferentes para a intervenção farmacológica desses indivíduos. Num primeiro momento, então, a inibição da replicação viral ela é mais relevante, justamente para inibir essa cascata de ativação de sinalização que ocorre num segundo momento da inflamação. Mas, nessa segunda etapa, a supressão da inflamação, juntamente com a supressão da replicação viral, elas se somam, porque não somente os sintomas associados com a replicação do vírus, mas aqueles também associados com a inflamação sistêmica e difundida para outros órgãos, também precisa ser controlada. E é importante entender também, né, é importante ter em mente que essa supressão da inflamação, quando ela ocorre de maneira muito prévia, né, muito inicialmente, ela pode trazer malefícios, porque uma inflamação inicial controlada, ela é importante para o combate, né, para a resposta imune também do indivíduo. Então, essas oportunidades de intervenção, elas possuem tempos, né, possuem timings diferentes para a sua utilização. Bom, para ter uma ideia mais a nível, né, celular do que está acontecendo, bom, inicialmente, como citado, os vírus, eles infectam as células, né, do trato respiratório, por exemplo, infectando, replicando e liberando novas partículas virais. Em seguida, essas células infectadas, elas sofrem morte celular, por exemplo, por piroptose, e nessa morte celular, vários fatores celulares são liberados no meio extracelular. Esses fatores, eles são detectados pelas células epiteliais, pelas células endoteliais, os macrófagos adjacentes, né, do sítio da infecção, levando, então, à liberação de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, que, em seguida, também favorecem a migração de outras células do sistema imune para esse sítio, né, de inflamação, para tentar conter essa infecção. E essas células que vão chegando também vão liberando novas citocinas e alimentando positivamente esse sistema, retroalimentando positivamente essa cascata e esse sistema. E aí a gente vai ter, então, duas situações. Na primeira delas, essas células, né, que chegam, células do sistema imune, que chegam no sítio da infecção, elas vão conseguir controlar tanto o vírus, né, quanto as células infectadas, então as células T, os macrófagos, os anticorpos que são gerados acabam então neutralizando esses vírus e essas células infectadas, e a situação da infecção e da inflamação, ela não progride, essa infecção ela realmente é controlada. Mas, né, na segunda situação, onde os indivíduos agravam, ocorre uma infiltração exagerada dessas células do sistema imune, ocorre uma liberação também
exacerbada das citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, gerando a conhecida, então, tempestade de citocinas. Em seguida, pode ocorrer, então, um dano do tecido, né, um dano do tecido pulmonar e também um aumento da permeabilidade vascular desse tecido, que vai acabar gerando uma disseminação dessa infecção e dessa inflamação para outros tecidos de forma mais generalizada. E aí, então, a gente teria as duas formas, né? Os indivíduos que controlam e os que não controlam essa infecção. E aí, com relação ao tratamento, a gente vê justamente as duas abordagens diferentes que podem ser usadas dependendo da situação. Então, inicialmente, o objetivo seria controlar a replicação, né? Seria controlar e seria melhorar essa resposta antiviral. E, num segundo momento, a importância seria maior, então, do controle dessa resposta inflamatória, né? E melhorar também essa exacerbação da resposta inflamatória que alguns indivíduos apresentam. Bom, eu vou falar um pouco das estratégias, né, que têm sido utilizadas, mas focando com um pouco mais de detalhes nas estratégias que nós estamos realizando no nosso laboratório. Bom, então, inicialmente, não só o nosso laboratório na Fiocruz, como o mundo inteiro, né, começou com o reposicionamento de fármacos previamente aprovados. Essas estratégias de reposicionamento de fármacos, ela é bastante interessante porque ela já parte com algumas vantagens de já se conhecer muito bem, né? Tanto os efeitos adversos, a questão da segurança, biodisponibilidade, dentre outras características dos fármacos que estão sendo estudados. E nesse sentido, muito conhecimento já prévio de uma série de fármacos que foram estudados, né, para outras doenças infecciosas e outros coronavírus. Então, o que já se sabia, né, da utilização de fármacos para HIV, ou para o SARS-CoV e o MERS, ou para outros coronavírus e até o próprio Ebola, esse conhecimento foi utilizado para se estudar se determinados fármacos poderiam também ser eficazes para a inibição da replicação do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E, nesse sentido, uma série de fármacos vem sendo estudados, né? Não somente alguns já foram estudados e descartados, mas outros ainda são bastante promissores e vêm sendo estudados. Uma outra abordagem que é bastante interessante nessa questão de reposicionamento são as investigações das bibliotecas, né, de compostos. Essas bibliotecas, existem várias, né, dependendo do banco de dados, elas possuem moléculas que já são aprovadas, por exemplo, e também moléculas novas, né, tanto em fase investigacional quanto de pesquisa pré-clínica. E aí são feitos screenings desses compostos, dessas bibliotecas, em, por exemplo, células infectadas, né, com os vírus, e os compostos que tiverem, que apresentarem os melhores potenciais para investigação subsequente, acabam sendo, então, melhor estudados e estudados com relação ao seu mecanismo de ação e quais seriam esses possíveis efeitos contra o novo coronavírus. No nosso laboratório, nós estamos fazendo, em colaboração com algumas universidades e alguns institutos, essa estratégia de reposicionamento de compostos previamente aprovados, mas focando em inibidores de algumas proteínas virais, como a protease, né, do vírus, a MPRO, e a polimerase. Nesses projetos, nós estamos fazendo os ensaios in sílico para avaliar, né, o docking, né, a interação das estruturas das proteínas virais contra um banco de moléculas aprovadas já por agências reguladoras.
Então, nesse sentido, é feita a mensuração da interação do sítio ativo, né, de cada enzima com os compostos, e os melhores candidatos que teriam, então, a melhor interação são identificados e são estudados subsequentemente com relação a essa dinâmica molecular dessa interação. No laboratório, nós avaliamos, então, a atividade antiviral desses compostos e eles também passam por ensaios de cinética enzimática para ver essa interação direta, né, dos compostos com os vírus, né, e com essas enzimas e proteínas virais. Nesse tipo de projeto, a gente imagina que a gente estaria inibindo, então, a replicação do vírus justamente nessa etapa, né, de replicação e tradução. E aí impedindo o vírus de seguir o seu ciclo e continuar a infecção, né, e expandir essa infecção para as células subsequentes. Um outro projeto que nós estamos avaliando no momento é da análise, né, da atividade anticoagulante, antiviral e anti-inflamatória de algumas heparinas. Nesse projeto, nós estamos estudando as heparinas suína e bovina, fração 1 e 2 da heparina bovina e a enoxaheparina. Cada uma delas possui atividade coagulante específica, algumas têm mais, outras têm menos. No caso das heparinas suína e bovina, elas já têm uma atividade anti-inflamatória e antiviral também previamente estudada, no caso do SARS-CoV-1 e do MERS. E no caso da enoxaheparina, que é uma heparina de baixo peso molecular, ela vem sendo bastante utilizada no tratamento da Covid-19 e já tem alguns dados mostrando a redução da mortalidade, talvez pela diminuição da coagulação da microvasculatura pulmonar. Então, nesse projeto, nós temos como hipótese que as heparinas, então, têm o potencial de ligação à proteína S, né, a proteína spike do vírus, do SARS-CoV-2. Nessa interação, então, com o SARS-CoV, inibe-se a interação e a ancoragem do vírus na célula, através das moléculas de heparansulfato, onde ele naturalmente se ancoraria, impedindo a interação com o seu receptor celular e a infecção. Então, já para esse tipo de projeto, nós acreditamos que a inibição da replicação se daria logo na primeira etapa, né? A etapa de ligação do vírus com a célula. Bom, com relação à segunda estratégia, que seria de identificação de novos, né, potenciais antivirais, e aí sim a gente está falando de compostos sintéticos e naturais que possam ter uma nova atividade descrita, nós estamos trabalhando também com uma série de colaboradores em diferentes universidades, institutos, para a identificação dessas moléculas, né? Então, inicialmente, da mesma forma como através do reposicionamento de fármacos, nós estamos avaliando de maneira in silico peptídeos sintéticos que teriam, então, o potencial de serem inibidores das proteínas S, da protease NPRO e da polimerase. Da mesma maneira, faremos o docking molecular, estamos fazendo, né, o docking molecular das estruturas das proteínas virais contra um conjunto de bioativos de baixa massa molecular, peptídeos e metabólitos secundários, especificamente nesse projeto, mensurando a interação dos alvos com esses compostos e, voltando para o laboratório, nós estamos avaliando a atividade antiviral desses compostos e, no caso de novos compostos, aí sim, nós vamos descrever desde as primeiras etapas, né? Desde a citotoxicidade desses compostos até os mecanismos de ação deles. Então, é diferente da estratégia de reposicionamento, porque aqui são etapas mais demoradas, né? São mais etapas, processos mais demorados, porque desde a parte de citotoxicidade básica das células que estão sendo tratadas, precisam ser descritas. Bom, uma das moléculas que nós estamos avaliando em um outro projeto é a lactoferrina bovina, como inibidor, então, da replicação do SARS-CoV-2.
Essa proteína é uma proteína ligante de ferro naturalmente encontrada no leite e em outras secreções corporais. Ela já tinha a sua atividade antiviral contra outros vírus respiratórios, como influenza, o vírus sincicial respiratório, o próprio SARS-CoV, e também já tem uma atividade descrita contra arboviroses. O seu mecanismo de ação também seria, né, por interação com a azeparan sulfato, ou seja, inibindo a adsorção e a infecção celulares, e os ensaios prévios do nosso laboratório, utilizando, então, como modelo para esse tipo de análise, as células Vero E6 infectadas, nós fizemos, então, o tratamento prévio, durante a infecção e pós a infecção. Fizemos o tratamento por 1 hora, numa MOI de 0,01 e avaliamos, então, o RNA do vírus no sobrenadante celular 72 horas após o tratamento. E nós observamos que, no caso da lactoferrina bovina, houve uma diminuição do RNA no sobrenadante das células em cultura de maneira dose dependente, e a concentração de 1 miligrama por ml foi estatisticamente significativa na redução da quantidade de RNA no sobrenadante. Esses primeiros ensaios, né, esses ensaios preliminares, foram depositados na plataforma bioRxiv, juntamente com essa colaboração em conjunto com todos os pesquisadores envolvidos, e no momento nós estamos avaliando os mecanismos de ação desse possível fármaco para utilização como o inibidor do SARS-CoV-2. Bom, um outro projeto que nós estamos também realizando no laboratório é da avaliação da atividade de derivados semissintéticos de cardenolídeos como inibidores da replicação do SARS-CoV. Nesse projeto, estamos avaliando, então, os cardenolídeos que são inibidores das ATPases, né, das bombas sódio-potássio, que acabam impactando diretamente as cascatas de sinalização e expressão gênica celulares. Os cardenolídeos e seus derivados já têm uma atividade antiviral bastante avaliada, né? Eles são, algumas vezes, até caracterizados como antivirais de amplo espectro, porque podem inibir a replicação de uma série de vírus. E no caso de influenza e vírus sincicial respiratório, eles são compostos que inibem a polimerase viral e algumas etapas iniciais da replicação, dependendo do vírus. Então, nesse projeto, a gente vai avaliar alguns desses derivados que foram semissintetizados na UFMG e avaliar o seu potencial de inibir o vírus, a replicação do vírus, e também definir o seu mecanismo de ação. Bom, por último, para exemplificar... Doutora Aline, a senhora terá mais 5 minutos para a sua exposição. Obrigado. Tá ótimo. Por último, um dos projetos, então, que estamos realizando seria, então, de avaliação de atividades de extratos fenólicos do eucalipto como inibidores da replicação do vírus, né? O extrato pirolenhoso do eucalipto é um produto natural que tem, então, a sua fração orgânica composta por fenóis, né, que tem alguns efeitos biológicos já descritos, atividade antiviral contra alguns vírus já demonstrada, e vamos avaliar com relação ao SARS-CoV-2. Além do extrato pirolenhoso, nós temos alguns projetos de outros extratos de plantas também sendo desenvolvidos no laboratório, e o objetivo é descrever, né, tanto quais seriam as frações, os compostos associados com essa inibição e os seus mecanismos de ação. Então, como perspectivas dos projetos que nós estamos realizando, seria, então, avaliar o potencial antiviral e citotóxico dos compostos citados, identificar os mecanismos de ação pelo qual a replicação é inibida, no caso daqueles que apresentarem uma atividade relevante,
e identificar os possíveis mecanismos, né, imunomodulatórios e anti-inflamatórios adicionais que eles possam apresentar e que possam ser relevantes também para o tratamento da Covid-19. Bom, eu gostaria de agradecer especialmente a equipe do laboratório que está mais diretamente envolvida com esses ensaios, né, a chefe do laboratório, a doutora Marilda Siqueira, o Fernando, a Braulia, a Jéssica, a Michele e o Tiago. É importante citar que todos esses ensaios são feitos em plataforma de biossegurança nível 3, que nós temos à disposição lá na Fiocruz, que na figura do Dr. Marco Horta tem nos ajudado bastante, e todos os colaboradores, tanto da Fiocruz quanto das outras universidades, eu gostaria de agradecer e fico à disposição para possíveis contatos e dúvidas que queiram ser tiradas. Obrigada. Obrigada, doutora Aline. Eu convido o corpo de acadêmicos e assistentes a essa palestra para se candidatarem à feitura de indagações. Doutor Leon, eu gostaria de fazer algumas perguntas, se possível. Pois não, doutor Leonardo, tenha a palavra. Obrigado. Aline, parabéns, assim, eu estava super ansioso com a sua apresentação, né? Essa de hoje eu não posso perder. E seu currículo, né? Todo o trabalho que você vem realizando, junto aí com a equipe da Fiocruz. Eu tenho algumas perguntas e eu vou começar pela primeira, que é uma preocupação pessoal, né? Com relação às vacinas, principalmente essas que não estão, essa da Rússia, que a gente não tem nenhuma informação acerca. Qual o perigo dela potencializar uma resposta imunológica a ponto de levar a pessoa a ter uma resposta pior do que a que a gente já tem quando ela está infectada pelo vírus? E como que a gente pode avaliar isso? Essa seria a primeira pergunta. Doutor Leão, eu faço as perguntas isoladas ou eu posso fazer todas de uma vez? Pode fazer de alguma vez, ou então combinar com a própria doutora Aline. Tá. Aline? Doutora Aline, pode fazer e eu respondo ao final, pode fazer. Perfeito. Tá. Com relação à heparina, você colocou aí que ela se liga também possivelmente à proteína spike, né? E eu tenho alguns artigos aqui que a gente está trabalhando com a heparina, onde ela demonstra uma atividade antiviral muito forte, inclusive, não só para o SARS-CoV-2, mas para outros vírus, por ela ter essa própria atividade de ser uma espécie de solvente, um sabão, né? Ela tem a propriedade de solubilizar vários componentes. Então, estavam colocando essa capacidade de inibir o vírus, não há a ligação da spike, mas sim a propriedade dela dissolver o vírus como se fosse um sabonete, um sabão mesmo, tá? Um agente tensoativo. E, finalmente, por que esse vírus precisa tanto de ferro? Por que a gente precisa quelar o ferro ou retirar o ferro do meio? E por que isso interfere na atividade viral desse vírus, né? Então, seriam essas 3 perguntas. Obrigado. Perfeito. Doutora Aline, com a palavra. Sim, então, assim, inicialmente com relação às vacinas, né, como foi citada a vacina russa, a Sputnik, e os potenciais efeitos associados com essas vacinas, é muito difícil realmente a gente predizer qualquer efeito benéfico ou até maléfico quando realmente a gente tem acesso aos dados, né? Fala-se muito que é gerada uma resposta imunológica contra essas vacinas, especialmente no caso da russa, mas a gente não sabe até que ponto essas respostas são realmente eficientes e duradouras. E isso serve para todas as vacinas. Então, como a gente está numa corrida contra o tempo, acaba que esses dados que, em geral, a gente analisa com mais tempo e tem uma robustez maior, né, para poder certificar com relação à eficácia e com relação também ao tempo, né, de geração desses anticorpos, a gente ainda não tem, né? No caso da vacina russa, a gente quase não tem dado nenhum. Então, realmente,
é muito difícil fazer qualquer avaliação, até de segurança ou de eficácia. Eu acho que à medida que esses dados forem sendo liberados, e realmente é importante, assim, toda a comunidade científica ficar bem atenta para, em conjunto, né, tentar fazer as melhores perguntas e se questionar com relação a todos esses dados que forem sendo apresentados. E é isso, assim, é muito difícil a gente predizer enquanto esses estudos ainda estão em andamento. Agora, com relação à segunda pergunta das heparinas, né, os mecanismos de ação e a ligação à spike, bom, inicialmente nós estamos avaliando, assim como outros grupos já vêm demonstrando essa ligação direta, né, com a proteína spike, sendo um dos efeitos, né, antivirais das heparinas, algumas com mais efeito, algumas com uma interação melhor e outras com uma interação pior, porque realmente depende do sítio, né, de interação, e elas, como possuem sequências diferentes, elas vão interagir, e isso dados gerais, e do nosso grupo também vem mostrando isso, vai variar dependendo da heparina. E realmente os efeitos das heparinas são muito além da ação antiviral, muito pelo contrário, né? Tanto os efeitos anticoagulantes, como também, especialmente, os efeitos anti-inflamatórios podem ser muito importantes. Então, assim, a gente está seguindo nesse sentido também de avaliar esses outros mecanismos de ação, porque dependendo, né, do que for encontrado, elas acabam se tornando bastante interessantes, porque elas poderiam ser utilizadas em mais de um momento, né, da infecção, não só nos pacientes graves, como também nos mais brandos. Mas isso, no nosso caso, a gente também ainda está avaliando, a gente ainda não tem essas respostas finais. Estão, assim, programados alguns estudos, não só os estudos in vitro, mas também análises, né, estudos clínicos, mas realmente com o tempo também a gente consegue esclarecer mais, e conforme for, seria até interessante a gente trocar algumas ideias. Se vocês também estiverem avaliando, a gente pode de repente trocar algumas ideias, porque pode fortalecer a gente. Uhum. Bom, já com relação ao ferro, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder sobre essa questão, porque assim foge um pouco da minha área de conhecimento, a necessidade, né, do ferro para a replicação do vírus. O que a gente tem, assim, em cultura, a gente tem o vírus com uma série de suplementos, suplementos naturais do meio de cultura, das células, algumas proteases, como tripsina e outras, às vezes precisam ser acrescidas para a melhor infecção do vírus na célula, nos nossos modelos, mas a questão do ferro, eu realmente não me sinto à vontade de comentar, porque foge um pouco da minha área de atuação. Perfeito. Eu posso falar, doutor? Não, desculpe. Alguém está inscrito? Doutor Hilton. Leonardo, Léo, você tá bom. É rápido. Aline, parabéns, em primeiro lugar. Muito bem apresentado, bem pontual, por sinal, uma apresentação muito bem feita. O trabalho muito bom, agradeça, leve parabéns a toda a equipe. Tá? Dois posicionamentos. Vocês estão trabalhando com duas frentes. Essa estratégia de fazer o mapeamento, o screening em sílico, é uma estratégia de inovação na área de novos fármacos, né? Na verdade, vocês ampliaram a base do reposicionamento, vocês ampliaram para bases já existentes de outros estudos, inclusive em fase 2, exatamente para poder se antecipar caso tenha algum fármaco que possa ser utilizado já em fase 2. Já nos dois, tanto o reposicionamento como no caso da testagem de outros fármacos não reposicionados, mas novos fármacos, tanto fitoterápicos como extraído de semissíntese ou não, vocês estão atuando basicamente numa fase muito inicial da pesquisa. Vocês estão atuando na fase até no máximo in vitro, é isso? Vocês têm que passar por, mesmo com a facilitação regulatória, vocês têm ainda a fase pré-clínica e clínica posterior a isso. No caso do reposicionamento, no reposicionamento vocês teriam uma vantagem. Talvez tivesse recuado no máximo fase 2. Exatamente. Fase 2 exatamente. Clínico, tá?
no caso do reposicionamento de fármacos, né, já previamente aprovados, os exemplos que a gente tem seguido em colaboração lá na Fiocruz, realmente, eles têm avançado muito mais rápido. A gente acaba fazendo in vitro, algumas análises em vivo, com modelos de animais infectados também, mas aí a gente, como já tem uma série de informações e de dados prévios, já consegue seguir mais rapidamente em estudos clínicos, né? Já tem alguns fármacos, né, já nesse caminho mais perto do estudo clínico. Agora, com relação a todos os outros que ainda precisam ter uma validação mesmo de mecanismo de ação e novos compostos, aí realmente é pesquisa básica, né? E a gente sabe que demora mesmo, que tem uma série de etapas. Tá, eu só queria complementar, foi por isso que eu fiz tudo isso e fiz a pergunta, porque na verdade você tem uma imensa base de dados que vocês estão acumulando em relação ao SARS-CoV-2, mas de qualquer maneira ele também seria uma base enorme para outras viroses, né? Vocês têm um laboratório de virologia, então assim, mesmo eu estou só falando assim, caso não dê para sair nessa pandemia atual, vocês têm uma base, assim, um estímulo para que essa pesquisa continue, na verdade, porque a base está pronta. Vocês teriam que só mudar o screening para um outro vírus que vocês já estão em vista, chikungunya e uma série de outros que estão em ação. Então, é só para deixar... Porque é muito comum no Brasil acontecer isso, vocês sabem disso, na pesquisa básica. A hora que termina a pandemia, caiu no esquecimento, cai tudo no esquecimento. Cai verba, cai fomento, cai o laboratório, não tem de onde tirar dinheiro. Então, assim, eu acho que vocês deveriam, na minha opinião, uma sugestão assim, né, é manter e divulgar isso mais, para não ficar no meio acadêmico apenas, tá? Assim, tem que fazer paper, não tem como, é a métrica acadêmica, mas de qualquer maneira, nós na academia poderíamos facilitar, acho que uma sugestão para todos, tá? Me permitam, se vocês... É que esses trabalhos são trabalhos muito importantes para a nossa comunidade científica, e muito importantes para nós, como pesquisadores, como profissionais da saúde. Eu, pessoalmente, como médico na área eu acho que é importantíssimo isso de pesquisa. Então, é só para deixar claro a minha opinião em relação a não perder esse trabalho bonito que vocês estão fazendo. E parabenizo mais uma vez. Obrigado pela resposta, pela apresentação. Tá, ok? Obrigado, professor. Obrigada pelo comentário. Eu gostaria só de complementar que justamente é isso, assim, uma das perspectivas dos projetos é justamente essa. Especialmente para esses extratos, né, e novos compostos, a gente está avaliando para o SARS-CoV, mas a gente também pretende olhar para outros vírus, respiratórios ou não, que possam ter também alvos, né, semelhantes. Dependendo da proteína viral, se tiver um grau de similaridade para outros vírus, também pode ser super interessante. E é essa a ideia mesmo, a gente começar a construir, né, todas essas redes e essas plataformas. A gente já se utiliza de redes e plataformas anteriormente montadas e expandir isso. Então, é justamente essa a ideia. Agradeço, porque realmente é uma grande perspectiva, né? E o SARS-CoV-2, a gente sabe que, assim, ele agora é uma pandemia, a gente precisa de respostas rápidas, mas é muito provável que esse vírus ele se mantenha de forma epidêmica, talvez anual, como outros vírus respiratórios se apresentam. Então, independentemente da gente ter a situação da pandemia, a gente vai precisar de novos compostos e novas estratégias, porque os vírus podem ficar resistentes ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter assim, uma gama, uma variedade bem grande de compostos, né, para esse tratamento. Então, eu agradeço pelo comentário. Obrigado. Obrigado, doutor Hilton e doutora Aline. A doutora Maria Inês Rocha tem alguma indagação, por favor? Pode abrir seu microfone? Eu acho que agora abriu. Bom, primeiro eu queria rapidamente cumprimentar o Henry, científicas. Elas têm sido muito boas, muito elucidativas, e hoje é uma satisfação. Eu já ouvi uma, vou ouvir a outra, certamente. O prazer de ouvir jovens pesquisadores e competentes a realizar trabalho de tão alta qualidade.
Então, parabéns, Aline, e com certeza a Paula também. Isso para uma professora é um deleite. O que eu queria comunicar é o seguinte: eu tenho lido várias comunicações sobre o estudo de medicamentos que já são utilizados para diferentes moléstias a serem testados como tratamento para o Covid-19. Eu li em algum lugar, que agora não lembro, que foram realizados já testes e com muito sucesso usando o ibuprofeno. Então, o que eles fizeram foi uma preparação de um sal de sódio do ibuprofeno, ibuprofenato de sódio, que é solúvel como nebulizador. Então, o que eu queria pedir, Aline e Paula, que vocês pedissem para alguém do grupo do Farmanguinhos ou algum do laboratório que lida com esse tipo de fármacos, para fazerem alguns testes, porque parece que funcionou bem. Fizeram com poucos pacientes, mas é um medicamento muito utilizado, os efeitos colaterais são conhecidos e muito simples preparar o sal de sódio e fazer nebulização, aplicar como nebulizador. Então, é isso que eu queria dizer, e mais uma vez, parabéns para você, Aline, e certamente para a Paula. Depois eu não vou falar mais, a não ser que tenha alguma pergunta. Em virtude do adiantado da hora, a minha proposta a esse plenário é de que eu passe a palavra à doutora Paula para ela fazer a sua exposição. E antes eu gostaria de novamente apresentar a doutora Paula e dizer alguma coisa sobre a sua formação, que é extremamente importante. Então, Paula Cristina Rezende Silva, do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz. Alô, Henri, você está me ouvindo? Parece que o Henry está com dificuldade de conexão, doutor Leon. Ok, Leon. Continue, por favor. Então, eu vou aproveitar o tempo para ir lendo o título da palestra de Paula Cristina Rezende Silva, que será sobre monitoramento genômico de SARS-CoV-2 na fase inicial de introdução e dispensação viral no Brasil. A doutora Paula Cristina é pesquisadora em saúde pública no Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Bióloga com mestrado em Medicina Tropical e doutorado em Biologia Molecular e Celular pelo IOC, participou da equipe de caracterização de vírus influenza A no Brasil durante a pandemia de 2009 e dedicou os últimos 10 anos a estudar a vigilância molecular do vírus influenza no Centro Nacional de Influenza do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, localizado na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Além disso, participou do piloto de vigilância global do vírus sincicial respiratório, VSR, da Organização Mundial de Saúde, em 2016, e atua no sequenciamento e vigilância genômica do SARS-CoV-2. Seus interesses são vigilância, biologia molecular e condução de vírus respiratórios como coronavírus, e evolução, de vírus respiratórios como coronavírus, influenza, RSV e vírus exantemáticos, como do sarampo. Tem experiência em sequenciamento de alto desempenho, reconstrução filogenética e análise evolutiva do vírus de RNA,
Adicionalmente, trabalha na identificação de polimorfismos genômicos virais associados ao aumento de virulência e resistência a drogas antivirais. Feita essa apresentação da doutora Paula, vamos passar a ouvir a palestra, cujo tema eu mencionei, monitoramento genômico do SARS-CoV-2, na fase inicial, etc. Com a palavra, a doutora Paula. Olá, boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Desculpa. Pois não, Paulo. Tem a palavra. Eu gostaria de agradecer a introdução do Dr. Leon, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao Dr. Lauro Moreto pelo convite, a Raquel, ao Henry, por convidar a gente para participar desse evento. Bom, eu vou contar um pouco para vocês sobre o que a gente está fazendo sobre o monitoramento genômico do SARS-CoV-2 nessa fase inicial de introdução e dispersão do vírus no país. Só não... Sim, passou. Deixa eu só minimizar. Ok. Aqui eu apresento para vocês uma linha do tempo. A Aline já deu uma introdução muito bem feita e muito bem detalhada sobre a emergência do vírus, né? O número de casos de óbitos que a gente tem enfrentado, tem visto atualmente. Mas só para contextualizar brevemente na perspectiva genômica. Então, os primeiros pacientes iniciaram com sintomas em Wuhan em 8 de dezembro e no dia 31 de dezembro a OMS anuncia os primeiros casos de uma pneumonia que até então era desconhecida. E então, no dia 7 de janeiro já se sabe, um mês após esses primeiros casos, já se sabe que se trata de um novo coronavírus, o agente etiológico dessas pneumonias. Então, dentro desse período de um mês, já se obteve o primeiro genoma desse vírus. E na plataforma que hoje é conhecida, a plataforma universal para depósito desses genomas de coronavírus, que é a plataforma GISAID, foi depositado o primeiro genoma nessa plataforma no dia 10 de janeiro. Então, a partir do dia 13, começou a ocorrer os primeiros casos fora da China, como foi os casos da Tailândia, e então a dispersão global desse vírus. E nesse artigo em destaque aqui está a descrição desse genoma do SARS-CoV-2. Esse genoma, ele apresenta 30 mil nucleotídeos. Ele, como disse a Aline, é um genoma de RNA, polaridade positiva, linear, não segmentado. A morfologia desse vírus, a spike, a proteína apresentada pela Aline, ele deixa uma conformação nesse vírus que tem a forma de coroa, por isso a denominação coronavírus. Aqui, desde o momento, aqui continuando essa linha do tempo, né? Nós tivemos a denominação da doença como Covid no dia 11 de fevereiro e também a caracterização do vírus com o nome de SARS-CoV-2 pelo ICTV também no dia 11 de fevereiro. E o primeiro caso no Brasil sendo reportado no dia 26 de fevereiro, quase 2 meses após os primeiros casos na China. E a OMS declarou a pandemia no dia 11 de março de 2020. Eu gostaria de destacar o número de genomas que nós temos hoje, quase 7 meses após a emergência desse vírus. Esse número é de 82 mil genomas depositados na plataforma. Diferentes países, temos diversos países que todos os continentes estão contribuindo com genomas nessa plataforma. Isso realmente é um recorde para um vírus de 30 mil bases e totalmente novo.
Isso mostra o quanto evoluiu a nossa tecnologia. Hoje, somente em 7 meses, nós temos para um único vírus 82 mil genomas depositados na plataforma. Aqui para apresentar para vocês, então, com esse número enorme de genomas depositados, algumas classificações para auxiliar na epidemiologia genômica desses vírus algumas classificações foram adotadas. Aqui eu apresento 3 delas. As 2 primeiras classificações são baseadas em clados. A classificação da própria base de dados de SAID, que classifica os clados em S, L, V, G, GH, GR. Nós temos uma outra classificação baseada por tempo de detecção. Temos os 19A, que foi detectado em 2019, depois o 19B, 20A, 20B e 20C, mostrando o quanto esse vírus evolui. Essa classificação é baseada em substituições de nucleotídeos que vão ocorrendo ao longo do tempo desses vírus. E nós temos uma classificação mais refinada, que é a classificação adotada atualmente para se entender como está a dinâmica global desse vírus, que é a classificação que tem como nome Pangolin, que é Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages, que é o acrônimo disso. Foi uma sacação bem legal desse grupo de autores, que definiram Pangolin, que Pangolin é um dos hospedeiros do coronavírus, para a classificação dessas linhagens. E nós, para a classificação do Pangolin, nós temos aqui, a gente pode observar, nós temos a classificação A e B. Nós podemos observar que a circulação global da linhagem B é muito maior, e nós temos a linhagem B1 e várias outras linhagens em menor circulação, mas a linhagem B1 predomina. Mais à frente, a gente vai entender o que está circulando aqui no nosso país. Aqui, só para contextualizar um pouco da missão do nosso laboratório e de outros grupos aqui no sequenciamento genômico do coronavírus aqui nas Américas. Nós, juntamente com o Laboratório do Chile, nós somos laboratório de referência regional nas Américas para a Organização Pan-Americana de Saúde, para auxiliar e dar suporte a todos os países da América do Sul e América Central no sequenciamento desses vírus. Ou seja, aqueles países que não têm a capacidade de realizar o sequenciamento local, eles podem enviar para um desses 2 países, ou o Chile ou a gente aqui na Fiocruz, para realizar esse sequenciamento para eles. Ou se eles têm a capacidade local, algum tipo de sequenciador para realizar esse sequenciamento lá, nós damos todo o suporte, todo o tutorial online para que eles consigam realizar esse sequenciamento no local. Além disso, nós contamos também com a rede de vigilância do Ministério da Saúde, que atende todos os estados. Então, nós recebemos amostras de todos os LACENs e para realizar esse trabalho, nós contamos com o apoio do Instituto Adolfo Lutz, que também realiza o sequenciamento, e do Instituto Evandro Chagas, em Belém, no Pará, por ter uma facilidade de envio de amostras para esses locais, e eles também realizam o sequenciamento nos laboratórios. E também, agora, contamos com a parceria da rede de sequenciamento genômico da Fiocruz. Temos Fiocruz em diferentes estados do país, e essas Fiocruz locais, elas também estão se adaptando e tentando receber amostras para realizar o sequenciamento local. Uma coisa interessante da base de dados de SAID que nós observamos é que hoje instituições do Brasil que já depositam genomas na plataforma são mais de 13 instituições. Isso mostra a força do país no depósito de genomas. Nem todas as instituições estão conectadas, mas é muito importante ver o quanto elas estão contribuindo com o acesso liberado das sequências para essa análise global desses vírus que circulam no país.
Aqui, só para mostrar um pouco sobre a estrutura do nosso laboratório e falar um pouco do nosso protocolo que nós desenvolvemos e estamos utilizando para o sequenciamento genômico. O nosso laboratório conta com 4 tipos de plataformas distintas. Nós temos o sequenciamento por Sanger, o sequenciamento por Illumina, o sequenciamento por nanoporos, que é tipo um pendrive que nós ligamos no computador e esse é o sequenciador, e nós conseguimos realizar o sequenciamento em tempo real. E nós estávamos com uma parceria com a Thermo Fisher, eles cederam o equipamento para o nosso laboratório para nós testarmos o nosso protocolo no equipamento. Porque é muito importante a gente testar o protocolo em todas as plataformas para dar suporte a esses outros países e outros parceiros que gostariam de realizar o protocolo no próprio país, e dando esse suporte, a gente pode falar, se você tem um Ion Torrent, você pode sequenciar utilizando esse protocolo. Então, nossa capacidade é de aproximadamente 250 genomas por semana, e o nosso protocolo é adaptável em todas essas plataformas. Aqui, para falar um pouco desse nosso protocolo de sequenciamento, ele é um pouco diferente de alguns utilizados por alguns grupos mundiais. O diferencial desse protocolo é que ele permite uma maior cobertura de todo o genoma e profundidade desse genoma. E como ele é realizado? Como é um vírus de RNA, a gente faz inicialmente uma transcrição reversa. Após essa transcrição reversa, nós realizamos 2 reações de reação em cadeia de polimerase multiplex. Uma contendo primers, pares de primers que formam o pool 1, destacados em amarelo, e outra reação, também multiplex, contendo os pares de primers que formam o pool 2. O tamanho desses fragmentos gerados são de aproximadamente 2.000 bases, e dependendo da plataforma que você decida utilizar para esse sequenciamento, vai existir um custo de tempo ou um custo financeiro. Em relação à plataforma que a gente consegue gerar dados mais rapidamente, é o sequenciamento por nanoporos, mas, no entanto, nós precisamos ter uma carga viral alta para conseguir recuperar esse genoma. Nós também temos uma outra plataforma, que é a plataforma Illumina. Ela demora um pouco mais para gerar esses genomas, né? Aproximadamente 96 horas, e a gente consegue sequenciar uma quantidade maior de genomas. Sequenciamento de Sanger, a gente consegue apenas em uma placa realizar apenas um genoma, não compensa. Seria mais essas ferramentas de nova geração, esses equipamentos de nova geração, para recuperar de forma rápida esse genoma de 30.000 bases. Abaixo nós temos o link do nosso protocolo, caso alguém queira acessar, ele está disponível, e quem queira utilizar também, fique à vontade. E peço, se utilizarem, entrem em contato com a gente para dizer, ficou legal, não ficou, porque aí a gente pode trocar também. Foi muito importante, por exemplo, agora um grupo no Uruguai, eles realizaram o sequenciamento lá no Pasteur de Montevidéu, e deu super certo, e foi legal ver o protocolo funcionando também em outros laboratórios. Aqui um pouco para falar sobre a dispersão viral no país. Eu sei que muita gente não está familiarizado com árvores filogenéticas. Eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, usando uma linguagem mais acessível, para ver se todos entendem. Abaixo nessa árvore, nós temos uma linha temporal, tá? E a estrutura dessa árvore filogenética, cada pontinho, cada ramo, cada folhinha final dessa árvore, onde está representado com essas bolinhas, significa um genoma. E destacado nessa árvore, todas as bolinhas são os genomas do Brasil, os genomas detectados no Brasil.
Atualmente, nós temos 775 genomas brasileiros depositados na plataforma, de 3 instituições distintas. Eu destaquei aqui para vocês, no período de 26 de fevereiro até início de abril, nós podemos ver diferentes cores dessas bolinhas, diferentes cores de genomas nas folhas dessa árvore. Isso indica que eram diferentes linhagens nessa fase inicial da pandemia. E quando nós retornamos individualmente em cada um desses casos, esses pacientes geralmente tinham algum histórico de viagem. Eles estavam retornando da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de algum outro país onde essas linhagens estavam circulando. Agora, eu gostaria, então, né, contextualizando essa fase inicial ali, entre o período de 26 de fevereiro até o finalzinho de março. Mas eu gostaria de destacar para vocês esse cluster em azul, que é o cluster B1.133, como um cluster dominante em circulação no país. E às vezes eu tenho dificuldade de passar os... E aí eu vou contar um pouco para vocês sobre o foco que o nosso grupo deu a esse cluster que estava em circulação no país, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, numa fase inicial, e vou contar um pouco da história dele. Nós temos, assim, em uma transmissão meio que sustentada no país, 3 principais clusters, que foi até um paper agora recentemente publicado na revista Science. Muito legal esse paper. E aqui a gente está discutindo a dispersão, a transmissão comunitária do cluster principal, do cluster majoritário, que é esse B1.133. Aqui mostrando a distribuição desse B1.1 nas Américas. Nós podemos ver que no Brasil, o B1.1 ele predomina em comparação com os outros países do continente. A gente está com 89% do B1 e do B1.1, 67%. Já nos outros países está abaixo de 50%, a Argentina com 55%, mas a gente pode observar que predomina majoritariamente esse cluster no país. Aqui, contextualizando um pouco, novamente uma árvore filogenética. Dessa vez, nós temos essa árvore com amostras globais, e aqui em destaque a linhagem B1.1. Essa linhagem B1.1, ela estava circulando na Europa e no Brasil. A maioria das amostras que estavam nesse grupo aqui era da Europa e do Brasil. Aqui nós podemos ver por essas bolinhas as cores, cada um dos países, ou das regiões geográficas. E aqui a emergência de um novo do cluster. Por quê? O que aconteceu para esse cluster ser diferenciado? Ele apresentou substituições de nucleotídeos, que foi nessa localização aqui, T29148C, uma mudança de uma timina para uma citosina, que fez com que a proteína do nucleocapsídeo alterasse esse aminoácido. E também tivemos uma outra substituição na ORF6, que foi I33T, e fez com que esse grupo emergisse e passasse a circular localmente. E quando observamos os outros genomas globais, nós podemos observar que esse vírus está majoritariamente circulando aqui na América do Sul e principalmente no Brasil. E com baixa predominância em outros países da Europa e Oceania e América do Norte.
quando olhamos para as diferentes regiões geográficas do país, podemos ver que essa linhagem se concentra principalmente no Rio de Janeiro, mas também é encontrada em diferentes locais, em diferentes estados do país. Agora, nós já atualizamos esses dados, nós temos já novos genomas e realmente a gente vê a dispersão nacional dessa linhagem B1.133. Aqui falando um pouco sobre a provável origem desse vírus. Essa árvore aqui é uma árvore temporal, aqui novamente a escala temporal desses vírus, e onde possivelmente cada um desses grupos genéticos aqui, o B1.1 e o B1.1BR, que agora consideramos B1.133, essa linhagem já foi classificada globalmente, e podemos ver cada uma dessas origens. Provavelmente esse vírus B1.1.1 europeu, que só tinha uma dessas substituições que eu comentei no slide passado, ele se originou no dia 2 de fevereiro, podendo ter um intervalo aí de confiança de 7 de janeiro a 20 de fevereiro. E essa linhagem B1.1 BR, ela se originou provavelmente no dia 22 de fevereiro, tendo esse intervalo de confiança entre 10 e 28 de março, próximo ao nosso grande evento de massa, que foi o Carnaval. E aqui, mostrando também por região como estava a circulação em cada uma das regiões geográficas da linhagem B1.1BR e da linhagem B1.1 Europa e Brasil. Essa aqui, que antecede a linhagem que estamos discutindo. Nós podemos ver que tinha na Europa e logo após surge na Argentina, aparecendo na América do Norte, e também vem e depois passa a co-circular no Brasil, mas é no Brasil que ela se estabelece e dispersa. Doutora Paula, permita-me pedir para lembrar que a senhora tem ainda 8 minutos de apresentação. Já estou concluindo. Obrigada. Aqui, falando então um pouco sobre as conclusões desse estudo e perspectivas. Nós, com esse estudo, né, todos esses sequenciamentos nacionais que todos os grupos estão sequenciando, foi possível a detecção de diferentes casos importados, diferentes linhagens no momento inicial, e após isso nós conseguimos entender que a partir dessa apresentação de diferentes linhagens foi uma só, temos 3 co-circulando e elas se dispersaram, mas a linhagem B1.133 é a que apresenta a maior prevalência no Brasil, quando comparada em outras regiões do mundo. A transmissão comunitária no Brasil foi impulsionada por essa linhagem B1.133 nacional. Provavelmente essa linhagem começou a se espalhar pelo Brasil em fevereiro, um pouco antes da detecção do primeiro caso de SARS-CoV-2 em São Paulo, no dia 26 de fevereiro. E eu gostaria de deixar essa mensagem, que esses esforços contínuos para o sequenciamento genômico do coronavírus, eles fornecem informações únicas sobre a disseminação viral, tanto do vírus no Brasil, quanto em outros países da América do Sul e do mundo. E ainda auxilia muito na manutenção de kits de diagnóstico, por exemplo, as nossas sondas e primers de PCR que nós utilizamos para detecção. Isso dentro da plataforma de SIDE, constantemente monitorado para ver se está tendo um match ou não com esses genomas, com essas novas linhagens que estão emergindo, para ver se eles continuam eficazes ou se é necessário reformular essas sondas e primers. Também isso contribui para a produção de vacinas e no auxílio também na avaliação de resistência a drogas antivirais. E é isso, eu gostaria de agradecer a todos os parceiros que nos ajudam, né, nos trabalhos desenvolvidos no nosso laboratório.
A gente está contando agora, principalmente com a pandemia, fortaleceu muito essa colaboração multidisciplinar e multi-institucional. Eu tenho muito orgulho assim, de ver o quanto as equipes brasileiras estão se juntando em prol de a gente conseguir controlar essa doença de forma mais rápida. Muito obrigada a todos. Estou aberta para qualquer pergunta e esclarecimento. Eu pediria aos nossos assistentes e membros acadêmicos que desse uma salva de palma às duas apresentadoras do dia de hoje, antes de passarmos as perguntas para a doutora Paula Cristina. Obrigada. Doutor Henri, há alguma observação? Bom, nenhuma observação agora, doutor Leão. Espero que esteja funcionando minha conexão novamente. Está funcionando. Ainda bem, né? Porque agora era a hora importante. Mas, doutor Leão, acho que a gente pode passar agora para a sessão, né, de interações e perguntas, né? Pedindo sempre os colegas, se possível, colocarem as perguntas no chat. E só avisar a todos que agora todos conseguem abrir o microfone também. Mas é bom sempre fazer a inscrição para que o doutor Leão possa controlar melhor o tempo e a ordem, tá ok? Muito obrigado. Parabéns uma vez mais para nossas brilhantes palestrantes da noite. Tem alguém inscrito, doutor Leão? Bom, o doutor Leonardo tem uma pergunta. Doutor Hilton também? Sim, eu não sei se tem alguém. Eu estou sem o chat aqui, na verdade. Mas tudo bem, doutor Leonardo, por favor. Obrigado. Bom, parabéns, Paula. Trabalho super importante, tanto o seu quanto o da Aline, né? E eu acho que a gente pode falar que a gente tem um vírus para chamar de meu. Não sei, né? Acho que não. Está circulando em outros lugares também, né? A minha pergunta é, vocês conseguiram atribuir a essa linhagem B1.1.33 se ela é mais, não sei se o termo está correto, patogênico do que outras linhagens? E alguma linhagem até hoje já alterou as sondas que detectam, tanto por imunoensaio ou outras sondas que já estão sendo utilizadas? Então, em relação aos aspectos de virulência, isso ainda está sendo avaliado, porque agora o cruzamento dessas informações, recuperar os dados clínicos dos pacientes e cruzar esses dados, a gente está fazendo agora num momento mais tardio a liberação desses genomas. Então, agora a gente está sentando com o banco de dados e cruzando essas relações para ver se tem alguma associação à gravidade, à virulência, a óbito, mas até o momento não foi observado nada nesse sentido, porque temos dentro dessa linhagem, por exemplo, desde casos assintomáticos, como casos graves em UTI com alta carga viral. Então, não parece ter uma associação, mas é válido avaliar estatisticamente. Em relação a algumas linhagens que estão perdendo, que estão nessa região de ligação de primers, existem sim para alguns protocolos específicos. Na plataforma de site, todos têm, livre acesso, todos podem, a partir do momento que vocês fazem um login na plataforma, vocês podem observar essas análises. Mas eu não sei te precisar qual linhagem específica, mas para B1.1.33 isso não ocorre. Mas tem algumas linhagens que têm sim, por exemplo, de 20 nucleotídeos que tem o primer, uma mutação, 2 mutações, o que não é suficiente ainda para uma troca, né? Às vezes, mais que 3 ou 4 seria necessária essa troca. Mas é muito importante esse monitoramento, né? Para ver, porque senão a gente poderia estar perdendo casos positivos. Interessante. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Hilton. Oi, Paula, boa noite. Olá. Parabéns pela apresentação. Eu queria agradecer toda a equipe de vocês, excelente trabalho, como falei. Pessoal, vamos direto para não tomar seu tempo. Em termos de clusters, desses clusters que você apresentou, tanto no Brasil como no mundo, foi detectado alguma alteração
que interfira na expressão da spike, que pudesse ter uma interferência direta na produção de uma vacina? Olha, essa é uma pergunta sempre feita. A segunda, em termos de filogenética, é rápida. Só assim você responder as duas, tá? Não sei se você prefere responder isolado, mas vamos lá. Não, pode. Nós estamos, quando houve o salto, já se determinou quando houve o salto de espécie, o chamado salto de espécie do coronavírus do morcego, entre aspas, que até onde eu li lá no começo, tá. Aonde ocorreu esse salto biológico? São essas duas perguntas. Sim, sim. Então, vamos falar primeiro dessas mutações que estão direcionadas à spike, né? A gente teve uma importante substituição que permitiu a dispersão, que foi até atribuída a essa mutação, que é a D614G na spike, que permitiu uma maior dispersão desse vírus. E essa D614G, ela caracteriza a linhagem B1, que é justamente um ancestral dessa B1.133 que estamos detectando aqui no Brasil. Ela foi a linhagem mais dispersa, voltando lá naquele slide onde eu mostro a classificação das linhagens, ela é que tem a maior diversidade dentro dela, foi ela que foi possível essa dispersão. Agora, uma coisa que estamos realizando, todos os vírus que a gente encontra, isso está sendo, são poucos os vírus do Brasil que nós detectamos essa substituição. Detectamos agora, em parceria com o grupo da Fiocruz Pernambuco, do Gabriel Valal, dos genomas que eles depositaram na plataforma GSIDE, ele tinha uma mutação específica na spike. E aí, o que a gente entrou em contato com ele, conversamos, ele enviou essa amostra para a Fiocruz, nós vamos realizar alguns testes fenotípicos nela para avaliar se essa mutação está associada a alguma diferença fenotípica no vírus. E nós detectamos também agora, recentemente, uma outra substituição na spike. Então, agora, acho que o trabalho é tentar monitorar o perfil fenotípico de qualquer alteração que ocorra na spike, ficar atento a isso, né? Já que é um alvo de receptores, um alvo de antivirais, de vacina, então a gente está trabalhando nisso. Em relação à epidemiologia viral, à origem desse vírus, ao pulo, né, desse vírus da espécie animal para a espécie humana, nós temos disponíveis até o momento genomas, tanto de morcegos, de vírus detectados em morcegos, quanto também de vírus detectados em pangolins. E o martelo, a decisão final para isso, ao meu conhecimento, ainda não foi finalizado. Isso é algo que a gente ainda está discutindo, e a qualquer momento uma nova informação pode surgir. Porque, como eu ressaltei, cada dia mais novos pesquisadores, novos grupos estão submetendo na plataforma mais genomas que podem dar, tanto genomas recentes quanto genomas lá do início da pandemia, que podem nos ajudar a reconstruir essa história filogenética. E a gente tem também agora muitos grupos estudando reservatórios animais. Isso vai também mostrar para a gente, dar um chão melhor para a gente poder fazer essas estimativas. Ok, obrigado. Tomara que salvemos o pangolim que está em extinção. Obrigado pela resposta. Agora, doutor Lauro Moreto. Então, Paula, eu estou querendo fazer uma comparação com as vacinas antigripais que nós temos. Uhum. A cada ano, o pessoal da OMS dá quais são as linhagens de vírus da gripe, para a confecção de vacinas. Essas vacinas que estão sendo testadas podem ter sido feitas com uma linhagem diferente de coronavírus.
você acredita que essas vacinas podem perder o seu efeito porque o vírus mudou? Olha, essa classificação que a gente está adotando agora é uma classificação muito refinada, assim, é bem, por exemplo, num genoma de 30 kb são mutações pontuais. Por exemplo, um vírus que a gente detecta hoje, em comparação com o vírus de Wuhan, ele tem cerca de 6, 7 nucleotídeos e às vezes de diferença do vírus de Wuhan. É muito pouco o tempo de circulação desse vírus na população humana para garantir uma mutação que seja muito significativa fenotipicamente ao ponto de necessidade de alteração de uma vacina. Fazendo um paralelo com a vacina de influenza, por exemplo, quando o vírus H1N1 surgiu em 2009, esse vírus ele tinha características daquela cepa California-like. O vírus H1N1 ele precisou circular na população mundial 2009, 10, 11, até 2016 para ele ser fenotipicamente, né, antigenicamente distinto dos vírus que estavam circulando, para ser necessário trocar a vacina, a composição da vacina pela Michigan, por exemplo, em 2015. Então, precisa de um tempo evolutivo para que esse vírus ganhe mutações suficientes para que isso seja possível a troca. Mas é importante a gente ter esse sistema de classificação, porque eu acredito que se torna mais fácil dialogar com epidemiologistas, com pessoas que trabalham na área, para a classificação, ao invés de se falar em mutações pontuais, vários números, várias letras. Eu acho que isso homogeneiza esse padrão de classificação. Posso fazer uma pergunta complementar? Pode. A que se deve essas mutações? O próprio vírus vai se decompondo ou ele tem resistência do organismo, isso é que provoca alteração? Qual a origem dessas alterações que possam ter tido nos vírus? Em geral... Suposição. Claro que é difícil de... Em geral, vírus de RNA, eles apresentam uma taxa evolutiva, eles acumulam mutações ao longo do tempo muito mais rápido do que vírus de DNA, por exemplo, ou uma bactéria, ou qualquer organismo maior. E vírus de RNA, eles têm essa taxa mais acelerada. Por exemplo, o influenza é um vírus de RNA. E estima-se, pelo menos na fase inicial, pelo que eu me lembro, que a cada 2 meses o coronavírus podia adquirir 1 ou 2 substituições de nucleotídeo. Então, isso é comum acontecer durante o processo replicativo, pela falta de uma fidelidade da polimerase. Então, é basicamente isso. E aí, novas variantes acabam se replicando mais do que outras, e aí o fitness viral faz com que aquela população apareça, né? Muito bem, obrigado. De nada. Nós temos ainda a doutora Vanessa Duarte, que indaga se já se sabe algo a respeito sobre uma possível substituição de aminoácido associada à resistência a algum fármaco estudado. Ela agradece. Doutora Vanessa Duarte. Não, assim, eu não sei, assim, no contexto geral, porque a gente não tem um fármaco. Talvez a Aline possa falar isso melhor, mas se ela sabe de algum fármaco que as pessoas estão estudando e testando e sequenciando os vírus em paralelo para ver se adquire alguma mutação, se alguma população adquire resistência a esse fármaco. Mas que eu tenha conhecimento, ainda não se tem nenhum antiviral, né, selecionado, e nem algum o vírus se adaptando ou o vírus ganhando alguma substituição que seja de resistência aos vírus que circulam. Doutora Aline, respondendo. Sim, não, na verdade, as pesquisas estão sendo
feitas, né? Tem alguns antivirais que estão sendo estudados e as mutações de resistência estão sendo pesquisadas, inclusive a gente, para os antivirais que a gente está estudando, mas até o momento não vi descrição de nada que seja relevante, assim como a Paola falou. Só complementando, todos os vírus que o grupo de antivirais, né, estão realizando esses testes lá no laboratório de NB3, nós estamos recuperando esses vírus e também realizando o sequenciamento deles para realizar essas comparações. Então, no futuro, a gente vai poder dizer se algum antiviral está induzindo alguma resistência ou não, mas no momento não se sabe. Obrigado ainda para a doutora Paula e também para a doutora Aline Matos. Doutor Leonardo pergunta se cães e gatos podem pegar ou adquirir e transmitir a doença aos seus donos. Olha, existem diversos trabalhos globais já. Nosso grupo também está estudando uma coorte de pacientes infectados com coronavírus, né, que tem pets, né, ou cães e gatos, para tentar detectar. A gente não detectou nada ainda, pode dizer, mas eu tenho conhecimento de outros grupos que trabalham, por exemplo, nos Estados Unidos, tem outros colaboradores que detectaram, sim, coronavírus nesses animais, principalmente pets, né, que tem contato direto com o paciente infectado. Isso é uma grande preocupação também, a gente passar a transmitir o vírus para o ambiente, para a fauna local. A gente não sabe como que isso vai se comportar. E isso pode se adaptar nessa fauna local e depois retornar, e como que vai ser essa dinâmica. Então, ter esse contexto de One Health, ter esse contexto ambiente, animal e homem, prestar atenção nisso, nessa fase de coronavírus, é super importante, estimular esses trabalhos nessa interface, né? Mas é isso. Agora, em relação à transmissão, à volta, né, do pet infectado para a transmissão para o homem, isso ainda não foi relatado. Mas existe a possibilidade que se o vírus está no animal, provavelmente algum outro morador da casa que entrar em contato pode vir a se infectar, assim como o paciente doente no mesmo ambiente tosse e deixa o vírus ali, vem outro e encosta a mão e põe no olho, isso já é uma fonte de infecção. Então, mas não existe relato disso, da transmissão da volta, né? Ok. Obrigado, Paula. Em virtude da hora, eu vou ter que passar a palavra novamente para o Dr. Henri, que seguirá passando depois para o nosso presidente emérito, Dr. Lauro Moreto. Dr. Henri. Vamos lá, né? Bom, parece que minha conexão voltou a funcionar, são 19 horas e 49 minutos, segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Estamos aproximando de 8 horas da noite, né? Depois de sermos brindados com essa conversa, né, fantástica que a gente teve hoje. Eu queria, mais uma vez, né, dar os parabéns e pedir mais uma salva de palmas para as nossas palestrantes, né, que realmente, né, fantástico aqui. Tenho certeza que todos muito satisfeitos, né? Mas, como já vamos aproximando de 8 horas da noite, né, eu vou pedir para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, para palavras finais, não é isso, professor Lauro? E a gente poder encerrar a nossa sessão de hoje. Em primeiro lugar, fazendo os agradecimentos, tanto a Paula quanto a Aline, ao Leon e ao próprio Henry, pela condução desse trabalho, aos nossos colegas que participaram, e é uma porção de gente que aparece na nossa tela aqui, muitos dos quais a gente não conhece. Agradecemos por nos prestigiar nesse evento. Os temas de hoje foram verdadeiramente um show, né? Ou seja, o top de um conhecimento novo, e estamos muito orgulhosos de ver que o Brasil tem cientistas que conseguem dominar um campo tão complexo e tão difícil e nos ensinar um pouquinho aquilo que a gente consegue captar dessa nova tecnologia, desse novo conhecimento que está rodando por aí.
eu queria deixar em aberto tanto a Aline quanto a Paula, que se tiverem alguma sugestão e algum outro fato relativo a esse assunto, que seja objeto para uma nova apresentação, que nos comunique. Que nós estamos abertos para oferecer a esse público da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil algo de ponta, algo novo. E nós sempre trabalhamos com as fronteiras do conhecimento. Tudo aqui é fronteira do conhecimento, isso nos interessa e nos enriquece. A vocês, novamente, o nosso muito obrigado e dou por encerrado essa sessão. Ok, muito Parabéns. obrigado, professor Lauro. Só vou pedir um favor para que todos que estão aqui presentes possam abrir o seu vídeo para que a gente possa fazer um registro aqui, né? Também fotográfico do nosso final da nossa sessão aqui, porque realmente é uma sessão memorável, né? Então, os colegas que estão aqui presentes puderem abrir o vídeo, né? Porque a gente faz uma imagem mais bacana aqui dos presentes, não é isso? Vamos lá. Bom, então vamos pedir aqui para a Raquel também, se possível, deixar feita uma registro de imagem, né? Priscila Borne, Dayana está abrindo. Vamos lá, né? Emanuel já abriu o vídeo também. Joseli Chiarella, você está por aí ainda, né? Vamos lá. Aldo, Luciana também. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, todo mundo olhando agora para a câmera, né? 1, 2, 3 e... Pronto aqui. Então, vamos lá. Acho que já deu para tirar uma foto e vamos tirar mais uma, né? Porque dizem que quando tira a segunda, aí as pessoas saem melhor, não é isso? 1, 2, 3, então, vamos lá. Pronto. Pronto, então. Bom, então, muito obrigado mais uma vez. Nos encontramos segunda-feira que vem, não é isso, professor Lauro? É isso daí. É isso aí. Tá, muito bom, pessoal. Boa noite uma vez mais. Parabéns. Obrigado todos, aos palestrantes. Até logo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.